Beleza, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao webinar da Compliance sobre FD-REINF Grupo 4000. Hoje vamos falar sobre obrigatoriedades legais e definições e desmistificar a tabela de natureza de rendimentos. Meu nome é André Carneiro, eu trabalho aqui no marketing. Antes da gente começar a sessão, queria passar alguns recados para vocês. O microfone de todo mundo vai ficar em mudo durante a sessão, tá? Aproveitem esse momento em que a gente está começando a apresentação para configurar o som, ver se está tudo ok. Se vocês, por um acaso, não estiverem ouvindo bem, escrevam aí no chat, a gente vai tentar ajudar vocês de alguma forma, tá? Durante a sessão, vocês podem encaminhar as dúvidas através do botãozinho aí de perguntas e respostas, tá? O tempo previsto de duração desse webinar, dessa transmissão, é de 20 a 30 minutos e as perguntas, a gente vai tentar responder todas elas para vocês ao final, ok? Bom, a agenda de hoje ela é indicada para clientes e futuros clientes da Compliance, tá? O foco hoje aqui vai ser conteúdo, tá? Vamos falar sobre as obrigatoriedades legais, as definições, e vamos entrar no detalhe do Grupo 4000 e ajudar vocês a desmistificar a tabela de natureza de rendimentos. No finalzinho, que nem eu falei, vai ter a parte de perguntas e respostas, e depois vai ter um próximo passo para quem é cliente e quem ainda não é cliente, ok? Então, dando início à parte de conteúdo, hoje aqui na sala está o nosso time de especialistas, o Daniel Stabile e o Igor. Eles eles estudaram sobre o Grupo 4000, né, as alterações, as novidades que vieram para ajudar a especificar o produto, né? Então, eles conhecem bem sobre o tema e eles vão estar fazendo a apresentação aí agora para vocês, ok? E aí, o Stabile, aproveitando, já passando a palavra para você, eu tenho a primeira pergunta, né? Agora vai FD-REINF? Olá, pessoal, bom dia. É prazer estar aqui com vocês. Então, como o André falou, já não é de hoje que a gente vem estudando a REINF, né? A gente teve a primeira leva que saiu lá em 2018, e na primeira leva já estava previsto um bloco parecido com esse 4000, né, que chegará em breve. Antes de responder até a pergunta, né, se eu acho que sai ou não. E na época era o 2070. Então, quem começou lá a acompanhar a REINF desde aquela época lembra do R2070, que só saiu em manuais, ele nunca saiu para valer, né? Nunca foi aplicado em nenhum dos ambientes. Então, inclusive, muitas empresas de software, Compliance foi uma delas, desenvolveu toda a estrutura e acabou nunca utilizando, né? Então, ficou só na expectativa. E aí foi postergando, postergou algumas vezes, né? Ainda tinha a expectativa do 2070, e depois eles deram um cavalo de pau, literalmente, né? Mudou completamente. Eles desmembraram esse 2070 e criou esse grupo 4000, né? Que a gente vai falar um pouquinho. E já era para esse grupo 4000 ter entrado, então houveram algumas postergações. Então, aí por causa da pandemia também, teve 2020 parou completamente o projeto, né? E 2021, então ano passado eles soltaram a versão que a gente começou a trabalhar, né, a versão 2.1, que estava prevista para entrar em janeiro de 2023. Então, beleza, a gente começou até a trabalhar nessa versão, e aí, esse ano, está até o comunicado aí na tela, então, em 8/7, na metade desse ano, né, soltaram uma nova prorrogação, mas aí prorrogou só por 2 meses, né, então está ali, está até destacado, né, que a expectativa, né, até então, até hoje, né, a expectativa é que em março de 2023 entre isso em produção. Então, até a gente deu 2 prints aí da página da Receita, então, acho que todos aqui conhecem, né? Quem não conhecer é só pesquisar como SPED, é o que cai em primeiro lá na pesquisa no Google, né? É a página da Receita Federal, e aí tem todos os comunicados. Então, 2022 foi um ano bastante movimentado, né? Dá para ver ali o tanto de comunicado. Cada mês praticamente saiu 1 ou 2 comunicados, então foi uma média de mais de 1 por mês, né?
que são alterações que é a Receita Federal trabalhando, né, porque aí eles soltaram versão interna lá de testes e algumas empresas começaram a participar, a fazer envios, e eles foram notando necessidades de correções. Então, para ser categórico aqui, eu acredito que 2023 sai sim, vai entrar em produção. Não dá para garantir essa data de março aí que o pessoal passou, porque já houve uma prorrogação. Mas dentro do próximo ano é praticamente certo que a gente comece a transmitir. Isso porque houveram alguns documentos e algumas estruturas que até então eles não haviam soltado nas outras versões, né, nas outras versões de manuais. Então, por exemplo, para fazer os envios de informações, então precisa de um mecanismo chamado web service, e esse web service finalmente disponibilizaram um endereço. Então, já está quase, né? A receita está quase pronta lá. Eu acredito que, se não for essa data de março de 23, vai ser bem próximo a ela. Acho que agora a gente pode entrar no conteúdo. Vamos embora. Inclusive, o Stabile, só complementando aí, né, eles até já deram uma data também para DCTF Web, né, que das outras vezes eles não tinham passado também, né? Não tinha certificado essa questão. É verdade. E aí, falando um pouquinho, na verdade, a gente fala Grupo 4000, porque são os registros novos que chegaram, registro de dados que a gente tem que enviar mensalmente, né? Mas, além desses, tem um registro cadastral, que é esse R1050. Esse R1050, fazendo uma analogia, o que é ele? É tabela de entidade ligada. Basicamente, é um cadastro para empresas de cooperativa de crédito que precisa enviar essa informação. E aí ele é similar ao R1000, o R1070, você envia uma vez e depois só envia se tiver alguma alteração nos dados ali contidos, né? Então, uma vez enviado já era, você pode só referenciar ele nos demais registros, não precisa ficar mandando todo mês. E aí a gente tem a divisão aí, né? Que aí é o nosso objetivo de hoje, que a gente vai falar, desse bloco 4000. Então, o bloco 4000, ele foi dividido em informações de dados em 4 registros, né? 4010, 4020, 4040, 4080. Oi. Desculpa atrapalhar seu raciocínio aí, mas a gente já teve uma pergunta aqui no Perguntas e Respostas que eu acho que faz todo sentido responder agora, só para a gente não perder... Pode falar, cara, vamos lá. A pergunta foi se a obrigatoriedade está prevista agora para o mês de março, os registros vão ser de fevereiro de 2023? Boa pergunta. Faltou eu falar mesmo. Na verdade, é o mês calendário março, tem até o dia 15 de abril para ser entregue. Então, os fatos geradores ocorridos em março. É isso. Tá? Então, produção para valer, os primeiros envios devem ocorrer a partir de abril, né? É que assim, a Reinf deixa aberto, né? Você pode enviar imediatamente. Então, em teoria, né? A partir do dia 1º de março, a gente já poderia enviar esses eventos. Mas, na prática, o que acontece, né? A gente vai recebendo notas ao longo do mês de março e lá em abril a gente fecha e começa a fazer os envios, né? No fechamento fiscal. Então, foi uma ótima pergunta e bom gancho aí. Obrigado, André. Beleza, bora lá. Então, blocos de dados, como eu falei aí, vai do 4010 ao 4080, e aí existe um novo evento de fechamento, que é esse 4099. Então, para quem conhece a Reinf do bloco anterior, que agora a gente vai chamar bloco 2000, bloco 4000, né? Então, o bloco 2000, que era informação de retenção de INSS, a gente já tinha um evento de fechamento, então eu transmitia todos os eventos, né, todas as informações de retenções de INSS em nota, e no final eu tinha que transmitir o encerramento lá, ó, indicando para a Receita, acabou, né, eu mandava um 2099. Agora eu vou ter um segundo evento de encerramento, que é esse 4099. Então eu tenho 2099 e 4099, eles são independentes um do outro. Então, todo mês, para quem já entrega esse grupo 2000, vai ter que mandar um 2099 e depois, quando começar a entregar o 4000, vai ter que mandar o 4099. Vai fazer 2 encerramentos por período. E aí, diferentemente do grupo 2000, que eu tinha o 2098, que era para fazer a reabertura, então eu errei alguma coisa. Aí, não, quero trocar aqui uma informação de nota, um valor. Eu tinha que mandar um 2098 para reabrir o período. Agora, no 4099, ele tem um indicador lá dentro. Eu estou fechando ou estou reabrindo? Então, é tudo um 4099
que já resolve. Só que só lembrando, tem sempre que mandar, então, 2099 e o 4099. Não nessa ordem, pode ser em qualquer ordem, mas eu tenho que encerrar os dois para sinalizar para a Receita Federal que acabou as minhas informações a ser transmitidas e que ela pode já gerar DCTF Web, que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Pode seguir, André. Ou Danilo, por favor. Isso. Então, a gente até fez uma quebra lógica para facilitar o raciocínio. Os três primeiros, o do 4010 ao 4040, são informações referentes a serviços tomados, ou seja, serviços que eu compro de terceiros. Então, toda vez que eu comprar um serviço de terceiro, que esse serviço tiver retenção de PIS, COFINS, contribuição ou IR, eu vou precisar enviar um evento desses. E qual que é a diferença de um para o outro aí? O 4010 é quando eu contrato pessoa física. O 4020, que esse vai ser o campeão, né, vai ser o mais enviado, com toda certeza, quando eu contrato pessoa jurídica, então eu contratei serviço de limpeza, segurança privada, qualquer tipo de serviço que eu contrato, consultoria, desenvolvimento de sistema, suporte, por aí vai, eu vou ter que mandar esse 4020. E o 4040, esse eu acho que, sinceramente, eu nunca vi, não sei se o Igor já viu alguma empresa que faça isso, está previsto na lei isso, né? Mas para quando eu contrato, que eu não identifico quem está sendo contratado. Então, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Mas eu não consigo enxergar coisas dentro da lei mesmo para fazer isso. Sei lá, eu contratei um chapa para me ajudar a descarregar um caminhão, e eu não tenho os dados dele. Então, eu quero fazer a retenção sobre o serviço que eu contratei dele ali, e não tenho esses dados, eu vou mandar esse 4040. E pelo que a gente estava lendo, assim, até existe isso, a carga tributária é muito maior do que nos outros, né? Uma retenção bem grande, dá, acho que 35% de retenção de imposto, está previsto ali, mas não sei, né, se vai ser usado, tá? A gente está prevendo desenvolver, tá? A gente estudou ele também, mas... Então, a diferença, em resumo, são informações similares, né, para os três registros, referente à retenção de impostos sobre o serviço que a empresa contratou, só que cada tipo de beneficiário, né, que vai sofrer a retenção é diferente, né? Então, para pessoa física, o segundo é pessoa jurídica, o terceiro eu não identifiquei. E aí o 4080 já é para empresas prestadoras de serviço. E aí tem alguns serviços que estão contidos aí dentro. Então, empresas que prestam serviços, por exemplo, publicidade, propaganda, né? Agências que fazem esse tipo de serviço, ela vai ter que mandar esse 4040. Aliás, desculpa, 4080. Então, existe uma tabela, a gente vai dar uma repassada nessa tabela, mas, em resumo, esse é para o prestador. Então, a diferença do primeiro bloco para o segundo bloco é esse. O primeiro bloco é quem toma o serviço e o segundo bloco é quem presta o serviço. E o Estado, só para complementar também a questão aí, do 4080, diferente dos outros 40, né? O 4080, ele contempla, nesse momento, somente retenção de imposto de renda, né? Boa, verdade. Nos outros 40 lá, eles contemplam o IR, o PCC, o famoso PCC, né? Eles têm mais, abrangem mais códigos mais impostos, né, retidos. É isso aí. O 4010, até, como é pessoa física, se não me engano, acho que nem tem PIS, COFINS, né, Igor? Não, aí entraria só o imposto de renda. É só IR também, pessoa física. E aí, o 4099 a gente já falou, né, que é fechamento e reabertura de período. Pode passar, por favor, Danilo. E aí a gente colocou dois campos em destaque, que são os dois campos que a gente gostaria de chamar a atenção, para a gente já, assim, que vai ter impacto diretamente na Reinf. O que acontece? Então, vamos lá. Quando a gente transmitir os eventos, a gente sinalizar para a Receita, acabou, né, mandou 4099. O que a Receita vai fazer? Ela já vai gerar a DCTF Web e já vai gerar os DARF para a gente recolher o pagamento. Inclusive, vai ser, teoricamente, né, na estrutura, na especificação está assim, a gente faz a transmissão e já aparece o botãozinho para fazer download do DARF para poder fazer o recolhimento. Só que como que a Receita sabe disso? A gente não tem informações, por exemplo, do código da DARF, naquele código da Receita.
A Receita vai deduzir isso através de outras informações. Então, as duas principais informações que ela vai utilizar são essas duas, que a gente tem que ter mais atenção. Isso aí impacta diretamente na geração do DARF, e entre outras coisas, né? Então, o primeiro campo que a gente vai explorar um pouco é a natureza, acho que é o principal, é a natureza do rendimento. É um campo novo, ele não existe até então, né? Ele vai começar com esse grupo 4.000, e ele existe dentro de uma tabela nova, essa tabela 1, que, por sinal, foi... assim, a primeira visão dela é meio assustadora, mas depois que a gente entende, é uma tabela muito boa, né? Tem informações muito importantes ali. E ela que classifica, fazendo uma analogia, ela é uma correlação àquela Lei Complementar 116. Ela classifica o tipo de serviço com um código. E aí, por esse código, a gente já, assim que a gente classificou, a Receita consegue identificar qual tipo de recolhimento, que imposto que teria que ter ali dentro. Então, ela já vai gerar o DARF para nós. E a data do fato gerador. Então, a data do fato gerador também é outro, né, que implica em qual período vai ser gerado aquele DARF, né, qual DCTF Web vai aparecer a informação. Então, só recapitulando, o fato gerador pode mudar, dependendo do imposto, né? Então, se for IR, o fato gerador normalmente na entrada da nota, né, na emissão, a entrada da nota, e PIS, COFINS, contribuição é quando a gente faz o pagamento daquela nota. Então, se a nota tem período de vencimento diferente de quando ela foi emitida, a gente vai ter essa diferenciação, né, do momento do fato gerador. Às vezes pode ficar em períodos diferentes. Pode avançar aí, por favor, Danilo. E aí, já entrando um pouquinho na natureza de rendimento. Então, a natureza de rendimento, ela tem uma tabelona, daqui a pouco eu vou compartilhar, acho que fica mais fácil até de explicar. Mas ela tem uma tabelona grande lá que tem vários grupos ali dentro. Então, através do grupo, eu já consigo meio que direcionar qual que é o código que eu vou precisar usar dentro da minha retenção. Então, acho que o campeão aqui vai ser o grupo 15, que é rendimentos pagos ou creditados à pessoa jurídica. Então, todos aqueles exemplos que eu passei, né, serviço de limpeza, jardinagem, segurança, a gente vai ter que olhar um código nessa tabela do grupo 15 para achar onde vai se classificar aquele serviço. E isso vai ter que ser amarrado na retenção. Então, hoje, as retenções que a gente já utiliza, elas vão ter que ter o complemento desse código. Em resumo, é isso. Complementou com esse código, as demais informações já são informações que a gente está acostumado no dia a dia. E aí eu vou chamar a atenção para dois grupos aqui. Então, esse grupo 15 e o grupo 20. O grupo 20 ele é usado exclusivamente no 4080, que são as retenções no recebimento, ou seja, no que a empresa faturou, né, no que a empresa prestou o serviço. Tá? E aí existem outros grupos, que tem grupos exclusivos para o 4010, né? Então, por exemplo, rendimento de trabalho e previdência social. Esse é exclusivo para o registro do 4010, e tem grupos que são mesclados. Então, pode passar, Danilo, por favor, que aí eu acho que vai dar para clarear. Então, essa é a gente até pegou a primeira linha lá da tabela 1, e aí ele mostra como que está estruturada essa tabela. Então, tem um código de 5 posições, tem uma descrição, e aí ele vai ter um monte de colunas que vai indicar se está liberado aquela funcionalidade, se é permitido aquilo para o código ou não. Na verdade, nem se é permitido, se é obrigatório aquilo para o código ou não, dependendo do campo, né? Então, por exemplo, esse 15001, os dois primeiros dígitos são referentes ao grupo, que eu acabei de falar ali, né? O grupo 15 é de retenção de pessoa jurídica. E aí tem algumas informações que no final dessa tabela tem até uma legenda. Avança um, Danilo, que dá para ver essa legenda. Então, tá vendo? A legenda ali, essa descrição da tabela tem uma legenda no final. isso é do manual da REINF, tá disponível lá no site da Receita Federal. Então, ele mostra o significado. A FCI, fundo ou clube de investimento, 13º é 13º salário, por aí vai. Ele indica se tem aquela informação para o código ou não. Só que tem algumas informações que ele coloca ali. Então, por exemplo, dedução, rendimento isento, que ele coloca só um código numérico, 1, 2, 3, 4, 5.
E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou até pegar o compartilhamento, Danilo, que eu acho que fica mais fácil de explicar. Está aqui, ó. Então, essa é a tabela 1 que eu estou falando, aqui ela está completa, né? A gente não deu aquele destaque, aquele print. E aí, além do código, olha lá, então, aqui, ó, FCI. Não, né? Então, eu não posso usar FCI, não vai ter nunca informação de FCI para quando eu tiver esse código. 13º pode ter, RRA pode ter, que é rendimento recebido acumuladamente. E aí, os códigos de deduções possíveis que eu posso usar, ou o código de rendimento possível que eu posso usar aqui dentro. Só que ele só coloca esse código. Essas informações, elas estão em outro manual. Inclusive, André, acho que a gente até pode disponibilizar depois. Aqui a gente teve que buscar essa informação para colocar no produto, né? Então, existe essa tabela. Então, olha lá, quando tem lá, ó, os códigos disponíveis, né? O que é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Está aqui, ó. Então, eu tenho previdência, pensão e por aí vai. E o que são lá o rendimento isento? Está aqui, ó, as opções de rendimento isento. Tá? No produto vai aparecer lá um seletor, né, um combo box que a gente seleciona, mas se eu quiser saber antes, se eu quiser me preparar, né, criar uma planilha, como que eu faço? Né? Então, a gente até disponibiliza isso para facilitar a vida do pessoal que está participando. Aí tem uma próxima coluna. Pode falar. Só combinando, então, pessoal, então, ao final da nossa transmissão, a gente vai depois encaminhar essa planilha para vocês aí por e-mail para todo mundo, beleza? Isso, a gente dá uma ajeitadinha, né, André? Porque ela está ainda no formato de especificação, que a gente usou só para o pessoal do time de desenvolvimento fazer, mas a gente deixa ela mais bonitinha e encaminha para o pessoal. Fechou. E aí, aqui, além daquelas informações que a gente demonstrou, existem algumas outras colunas que são indicativos, por exemplo, se o beneficiário está no exterior, se ele pode, né? Você pode usar aquele código. Então, só se ele for uma pessoa física. Aí aqui tem facultativo, né? Então, na verdade, se for pessoa física, facultativo. Tem na legenda lá, né? Se tiver um O, é obrigatório. Então, é só a gente olhar. A dica é olhar aqui, não entendi, vai lá no final. Então, deixa eu até mostrar onde fica isso aqui. Vai lá no final e tem uma legenda, aqui a legenda. Então, tem as informações, olha lá, obrigatório, facultativo, para saber o que significa cada coisa. E o interessante aqui, para finalizar sobre essa tabela, é que na última coluna, ela mostra qual tributo que eu vou reter para cada código. Então, nesse caso aqui, olha lá, só IR. Agora, vamos lá para 15, igual a gente estava citando aqui. Olha lá, ó, IR, agora para esse 15002. Eu já tenho outros impostos aqui, que é o IR e o PCC, né? Tá? Então, essa tabela ajuda bastante a já direcionar o que a gente precisa colocar no código. E aqui tem a descrição do serviço. Estava fazendo uma analogia, fazendo uma analogia aí na questão do REINF já vigente, né, da questão do INSS, ela lembra muito aquela tabela 6, né, que lá nos primórdios, né, você comentou da Lei Complementar 116, mas que hoje no REINF, né, ele deixou de seguir aquela lei complementar, mas segue aquela tabela 6 que ele categoriza, né, o que é cada nota fiscal, que é basicamente essa tabela 1 vai ser essa mesma funcionalidade, né, categorizar o que eu estou mandando para a Receita, né, qual tipo de retenção, qual o enquadramento, né, da retenção que eu estou mandando. É isso aí. Eu estou até vendo, o André já me mandou aqui no chat, eu já vou aproveitar o gancho e já tentar mesclar algumas coisas para responder as perguntas que estão chegando. Então, com relação a retenções, quando for pessoa física, indiferente se ela... indiferente se é um RPA, se a pessoa física... se a gente vai pagar via... Se eu não tenho algum vínculo mais empregatício, e a pessoa ela é pessoa física, se ela é RPA ou já foi funcionário, então ficou meio estranho até, né? Mas pelo que a gente andou pesquisando, quanto que eu entregaria o 4010? Então, se eu contratei diretamente uma pessoa física para prestar um serviço, e ela não tem um CNPJ ali que eu posso utilizar para declarar o 4020,
Então, seria um RPA que não tem CNPJ, ou quando eu contrato quando era um ex-funcionário, por exemplo, e eu não consigo mais pagar alguma informação, algum valor devido para aquela pessoa, sei lá, teve uma rescisão, mas eu tive que pagar alguma informação, alguma coisa para aquela pessoa, e eu preciso declarar essa informação. Que anteriormente ia no e-social, então tudo que eu tiver vínculo empregatício vai dentro do e-social. Só que ela deixou de ter esse vínculo, então eu não consigo mais mandar o e-social, ficou esse limbo. Então aí que a gente utiliza o 4010. Tá? Então isso aí a gente leu algumas situações que podem ser utilizadas dessa forma. Então, inclusive, às vezes o banco que está recebendo e fazendo o pagamento lá para a pessoa é que acaba tendo que declarar. Ainda não está 100% esclarecido isso também para nós, tá? Mas, em resumo, é assim, se tiver CNPJ, se eu contratei alguém que tem CNPJ, é o 4020. Se não tem CNPJ, se eu estou pagando via CPF, é o 4010. E também isso, né, no Stable, isso mesmo. Basicamente, né, o 4010 entra tudo que não tem vínculo empregatício, como que você comentou. E também um ponto que eu vi, achei bem interessante, é que no 4010, mesmo que você tenha um pagamento, né, uma pessoa física, e esse pagamento não, vamos dizer assim, não ultrapassou o limite da isenção, né, de imposto de renda, ele não tenha, né, retenção, ele tem que ser declarado até para a Receita cruzar dados de malha fina, né, alimentar as informações lá, como fazia na DIRF, né, você declarava a pessoa, né, mesmo que ela não teve rendimento, mas é para alimentar a questão da malha fina. Mesmo que não, rendimento, não, desculpa, mesmo que não tenha retenção. O E-Social, ele está previsto até o momento do desligamento da empresa. Então, a rescisão em si, ela vai no E-Social também. Mas vamos falar que ficou algum resquício que a gente precisa pagar, que a empresa precisa pagar. E aí acabou, não tenho mais o vínculo. Então, eu preciso... Ou foi, sei lá, teve uma contestação judicial, enfim. N situações que eu preciso pagar uma pessoa jurídica que não tem mais vínculo empregatício. Então, foi previsto o 4010 para enviar esse tipo de informação. Mas aí, gente, assim... A gente está falando, só para deixar claro, eu e o Igor cuidamos de produto, somos gerentes de produto, então a gente tenta interpretar esse manual para transcrever para os desenvolvedores desenvolver o produto. Então, nós não somos uma consultoria tributária cravando aqui, não é isso. Aí seria importante fazer esse tipo de pesquisa com a consultoria tributária, né, com um time de especialistas na parte tributária. Então, a gente está dando dicas práticas aqui do que a gente já viu. Tá? Compartilhando mesmo, trocando experiências. A gente já teve que ler de cabo a rabo isso aqui algumas vezes. A gente falou, vamos já tentar dar alguma coisa mastigada aí, né, pro pessoal. Ô, Danilo, pode voltar à apresentação, cara, por favor. Gustavo, só aproveitando para complementar aqui, a gente está recebendo bastante pergunta mesmo, de verdade, viu? Eu não estou dando conta de responder aqui para o pessoal no privado, dizendo que no finalzinho a gente vai reservar um tempo para tentar responder todas. E aí, tá pessoal, se por um acaso a gente não conseguir responder todas, ou ao longo da apresentação essas dúvidas não tiverem sido esclarecidas, no final a gente consolida todas essas perguntas, todas as respostas e também encaminha para vocês por e-mail, tá? Fiquem tranquilos. Beleza. Pode ir para o próximo, por favor, Danilo. Aí a gente quis dar um exemplo fictício, né, mas prático, de como que seria a escrituração de um registro 4020. Então, assim, uma das coisas que a gente leu, uma das características que a Receita Federal pediu nesse 4020 é para consolidar o envio é um XML, tá, que a gente transmite. Então, a gente tem que empacotar todas as informações, montar um XML, assinar com o certificado digital da empresa e transmitir para a REINF. Então, dentro desse XML, tem que ter informações referentes à retenção de um beneficiário. Tá? Então, é um XML por beneficiário. Então, lá dentro cabe um monte de informações. Dentro daquela informação do beneficiário, eu posso ter um monte de natureza, um monte de retenção, um monte de coisa, só que é um por beneficiário. Então, na prática, o que vai acontecer? Se eu tiver 100 beneficiários que sofreram retenção, eu vou ter 100 XMLs transmitidos para a Receita Federal naquele período. Então, nesse exemplo prático aí, né, imaginando a contratação da mesma empresa, vamos imaginar a própria Compliance. A Compliance foi contratada
para fazer a implantação do sistema, foi cobrado 2 mil por essa implantação. Só que aí foi percebido que precisava de uma customização, um desenvolvimento mesmo de software, que foi cobrado mais R$1.000. Ou seja, a compliance vai receber R$3.000 de 2 tipos de serviço diferentes, de consultoria e de desenvolvimento de sistemas. Então, a compliance vai emitir 2 notas de serviço. E como que elas ficariam escrituradas? E foi assim, as 2 notas, no nosso exemplo aqui fictício, foram emitidas no mesmo dia. Tá? Então, lá, foi emitida no dia 1/10, no exemplo. E aí, como que ficaria o evento 4020? Então, o contribuinte seria quem recebeu a nota, quem contratou a compliance, né? Então, minha empresa SA, por exemplo, beneficiário apareceria os dados da compliance. Está resumido, tá, gente? Então, tem um monte de coisa que vai aí dentro, vai CNPJ, vai endereço, enfim, vai um monte de coisa aí dentro. Aí, os pontos importantes que eu citei lá, uns 2 slides para trás, né? Natureza de rendimento. Então, eu até coloquei o código e lá embaixo tem a descrição dela lá. 15014, que é serviço de consultoria, e uma segunda natureza seria o 15032, que é serviço de programação. E aí tem as informações que vão ser quebradas, né? Então, como tem retenção de IR e PIS, COFINS, contribuição, são gerados 2 bloquinhos de informações lá dentro. Isso dentro de um único XML, então no 15014, e aí abre 2 grupinhos dentro do 15014. Um para retenção de IR e o outro para retenção de PCC. Tá? Então, aí no exemplo fictício, transmitiria um único XML com essas informações, né? Com esse resumo de informações aí. Em resumo, iria ser gerada a última linha ali, de 2 DARFs, né? Uma com a soma dos 2 IRs e outra DARF com a soma dos 2 PCCs, para a gente fazer o recolhimento. Se fosse só isso, né? Então, vamos falar que esse mês só foi esse serviço contratado. A hora que eu mandasse 4099, ia gerar DCTF Web e os 2 DARFs com a soma desses valores. Pode avançar mais uma aí, Danilo? E aí a gente queria mostrar até uma outra informação que a gente achou útil, que é o que a Receita, como que a Receita Federal vai proceder quando ela receber esses eventos, né? Então, assim que a gente manda o 4020 ou 4010, enfim, qualquer evento que for transmitido, a gente sempre recebe uma resposta, sinalizando que, primeiro, deu tudo certo ou que não deu tudo certo, né? Que foi rejeitado por algum motivo. Mas se deu tudo certo, a Receita já devolve a informação de qual que foi o valor que ela recebeu, enfim, qual foi o valor que ela calculou. Então, ela até mostra assim, ó, você está me mandando que você teve serviço contratado, então ela mostra, basicamente ela repete aqueles dados que a gente enviou. Só que ela mostra assim, você me mandou que tinha, a base de cálculo foi de 1.000, e pelo meu cálculo, a base de cálculo também foi 1.000. Só que você está me mandando que a retenção, sei lá, foi R$16, e daqui na minha conta é 16 e 1. Então, ela devolve o que ela calculou. Ela sempre vai fazer essa equivalência. Quando a gente mandar a informação, então, ela devolve qual foi o cálculo que ela fez, de arredondamento, por exemplo. E quando é feito o encerramento, a Receita devolve também a informação que ela vai gerar na DCTF. Então, ela devolve 3 valores. Ela devolve o valor que você me passou, o valor que eu calculei como certo e o valor que eu enviei lá para a DCTF Web, que, consequentemente, vai sair na DARF. E ela também devolve qual que foi o código de recolhimento que ela classificou, né? Aquele código de receita. Então, até destaquei ali, ó, os 2 que a gente fez no exemplo anterior, 1708, com final 06, né, e o 5952. Então, a Receita já vai classificar automaticamente e devolver essa informação para nós, que código que ela utilizou para classificar aquele recolhimento que a gente vai fazer. Quer complementar alguma coisa aí, Igor, que eu talvez não falei? Gustavo, eu acho que não sei se está aí no seu radar também mostrar aquela tabelinha que a gente viu no manual de orientação do usuário. Boa, cara. E tem o código de receita, né, e a natureza do rendimento. A gente achou bastante interessante aquela tabelinha, né? Tá, eu vou pegar o compartilhamento, já peguei o compartilhamento aqui. Ele está no manual de orientação do usuário. Tá no primeiro aqui, né? Lá no final, né? Lá no final.
Não, acho que é esse aqui. Volta um pouquinho. Acho que é o terceiro, seu. É o terceiro? Isso. É esse aqui, boa. Vamos desde o começo dela aqui. Vou pegar dos 15. Vou pesquisar o 15001 aqui. Aí tá, boa, Igor, bem lembrado. Vamos até pegar esse exemplo que a gente criou aqui, 15016. Olha lá, então, o que o Igor está falando, que já existe uma tabela com essa equivalência, isso é bem bacana, ó. Que mostra o 15016, a descrição dele, né? E aí ele mostra qual que é o código de recolhimento que vai ser utilizado para esse código de natureza de rendimento. Então, olha lá, ó, quando for IR, tá aqui o IRPJ, vai ser o 1708, se for só a CSLL, vai ser o 5987, e se for ela agrupada, ele até aparece aqui, ó, agregado, 5952. Até essa tabela, né, estabelece, às vezes o usuário, o contribuinte ficar com dúvida, cara, será que eu tenho que declarar esse código, né, na REINF? Ela tem aí todos os códigos, né, a princípio, Isso. né, todos os códigos que vão entrar na REINF. E em qual evento que ele entra, né? Isso. Deixa eu até mostrar aqui, então, pessoal, esse aqui, ó, Manual de Orientação do Usuário. Tudo isso está disponível no site do SPED, tá? Eu estou com a versão 2.1, e aí a última tabela que a gente estava mostrando aqui, ó, natureza de rendimento versus código de receita. Ele até quebra por eventos, ó, isso está bem legal mesmo. Isso saiu na atualização, ficou bacana essa tabela. Pode voltar aí o compartilhamento, Danilo, por favor, cara. A gente já está no limite aqui do tempo. Pode passar, Danilo. Próximo. Aí chegou a parte de perguntas e respostas. Inclusive, pessoal, deixa eu até dar um depoimento aqui, né? No primeiro momento, quando a gente abriu o layout, foi meio assustador, né, Igor? A gente viu aquele monte de campos, só que assim, na prática, né? Na hora que a gente começou a estudar, mesmo para especificar, a maioria dos campos são campos opcionais, então tem muita coisa ali, por exemplo, o 4010, que é o maior registro, ele tem muita coisa prevista, para um exemplo, dependentes, plano de saúde, que são informações que normalmente é para quem tem vínculo empregatício, que foi o exemplo que eu dei, né? Tinha um vínculo e deixou de ter. Então, dependentes que usaram plano de saúde, quanto que usou o plano de saúde, enfim, tem um monte de coisa ali que normalmente no dia a dia a gente não usa. E no 4020, mesma coisa, né? Ele tem muito registro, mas, por exemplo, ele tem registros, se tem alguma contestação judicial. Não é o dia a dia. Então, o dia a dia são as informações que a gente já entregava atualmente na DIRF e na DCTF, que precisa desse complemento da natureza de rendimento. Em resumo, é isso. Então, quem já conhece a regra lá para gerar DIRF e DCTF, é só se adaptar, né, para esse plus, né, ter essa tabela a mais, essa tabela 1, com esse código de natureza de rendimento. Não tem muito mistério, não. Da hora que a gente foi vendo como que era a estrutura, como que entregava, a gente foi ficando mais calmo, né? Não é um bicho de 7 cabeças como parecia no começo. Vamos lá. O André, eu não consegui ver todas, cara. Você pode fazer as primeiras aí, cara? Então, tem assim, uma quantidade boa aqui de perguntas, né? Certamente a gente não vai conseguir responder todas, e tem mais perguntas chegando aqui. Acabou de chegar mais duas aqui que eu ainda não vi, mas vamos lá. Essa daqui a gente já respondeu. Tem uma aqui que eu vou ler, tá? E aí, se por um acaso a gente já respondeu ao longo da apresentação, aí você só pontua e a gente pula. Tem uma aqui que como ficam as retificações de competências anteriores à entrada desse novo layout? Legal, essa daí eu posso responder. Basicamente, né, a receita ela vai mudar quando liberar esse novo layout, né, o 2.1. Então, ele vai agregar nessa questão dos eventos 4010. Mas no processo de retificação, a única mudança vai ser a questão da abertura e do fechamento, né? Então, por exemplo, a partir do novo layout, quando eu for fazer, por exemplo, retificação de um INSS lá de janeiro, por exemplo,
eu vou fazer uma abertura exclusiva do período do INSS de janeiro, e não vou precisar abrir, por exemplo, um 4099, vou fazer uma abertura exclusiva para a questão do ISS. Então, basicamente, o processo de retificação não vai ter mudança drástica. Boa. Pegar outra aqui. Na sequência, eu acho que essa daqui ela foi parcialmente respondida, né? Mas quando começar a transmissão do grupo 4000 em produção, ainda será preciso enviar DIRF e DCTF? Eu acho que eu até comentei, mas vamos lá. A DCTF, ela vai continuar sendo entregue, mas com menos informação, digamos assim. Porque na DCTF ainda vai informações de débitos que a gente tem de apuração própria, por exemplo, apuração de PIS e COFINS, que vai, IR, enfim. Tem outras informações que estão ali dentro de apuração própria que ainda não está previsto, né? Ou ainda precisa ser entregue na DCTF clássica. Na DCTF Web está aparecendo um monte de outras coisas. Então, daqui a pouquinho já deve ter as informações disponíveis para digitar ou para pegar de apuração direto em FD Contribuições, por exemplo. A gente ainda não tem essa informação, tá? Então, teria que esperar a DCTF cair mesmo, a DCTF clássica cair, a desktop. Mas as retenções já vão poder deixar de ser enviadas na DCTF clássica. Por quê? As retenções a gente vai mandar na REINF e a REINF já vai gerar DCTF Web. Então, hoje as retenções que a gente manda ali dentro da DCTF Desktop, essas sim vão cair nos primeiros envios da REINF. E com relação à DIRF, ela é anual. Então, como está entrando no meio do ano, no meio assim, né, já rodou, vai rodar 2, 3 meses no formato anterior, então a DIRF, pelo menos mais 2 anos, vai ter que ser entregue, né? Vai ter que esperar cair também, sair um comunicado, enfim. Mas, teoricamente, a hora que tiver todas as informações dentro de um ano na base da Receita Federal, não precisa mais mandar a DIRF. Ou seja, vai ser a partir de 2024, né? Porque 2023, janeiro, fevereiro, a gente ainda vai mandar através de DCTF padrão. Né? Acho que é isso, acho que respondi. Legal. Pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, né, e vocês terem certeza de que todas as perguntas que vocês fizeram, nós recebemos aqui, né? A gente recebeu, minha empresa presta serviço e tem IR e PCC retido na fonte, eu devo declarar a REINF. A gente recebeu como ficam as informações referentes à distribuição de lucros. A gente recebeu, no caso do R4020, na empresa teremos retenção de pessoa física. A gente recebeu imposto de renda sobre royalties, aluguel, operações internacionais. A gente recebeu retenções CSRF. Quando será utilizado o 4010? Vai existir cadastro de X para pessoa, para o compliance? Uma série de perguntas aqui, viu, gente? Assim, não vai dar para a gente responder todas, então só reforçando. A gente vai compilar todas essas perguntas, vamos responder e mandar todas elas para vocês por e-mail, tá? Tem mais uma aqui, eu só quis mostrar algumas para vocês que estão na fila, tá? A gente tem uma aqui que é referente à questão de fechamento e reabertura das competências, como ficará? Tá? Vê se é uma pergunta que rapidinha de responder. Aí. Eu acho que já foi, já foi viu, André? Já foi, porque assim, é o que eu falei lá no começo, até já foi meio que o 2099 e o 2098 continuam em vigência, né, mesmo com o novo layout, para abrir o bloco 2000, lá a retenção de INSS, e o 4099 vai fazer o fechamento e reabertura, ele vai ter um flag indicador se é fechamento ou reabertura. Legal. Natureza do rendimento do registro 4080 deve ser do prestador ou do tomador de serviço? É sempre de quem está prestando o serviço. Então, 4080 vai ser... até acabei falando, né? A gente até mostrou também, mas é sempre do prestador de serviço. Então, no caso, 4080 é a empresa que está prestando o serviço que declara ele. Até no manual tem uma informação que quem contratou tem que mandar um 4020 zerado lá, mas declarando isso também, né? O mesmo serviço para poder ter um cruzamento. Mas a obrigatoriedade está do prestador nesse caso, né? De declarar o 4080. Beleza. Bom, e aí tem mais umas 15 perguntinhas para baixo aqui, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, até em respeito ao horário de todo mundo aqui, a gente segue só com a parte final.
Enquanto isso, se o pessoal, se tiver mais perguntas, pode ir postando ali para a gente, que a gente vai compilar todas essas perguntas e tentar responder. Aí, terminado o evento, se de repente alguém quiser ficar mais 1 ou 2 minutinhos, a gente tenta selecionar mais 1 ou 2 perguntas para ler e responder ao vivo, senão, que nem eu falei, está todo mundo liberado e a gente depois encaminha todas as perguntas e respostas no final. Pode ser assim? Porque senão a gente vai ficar aqui até meio-dia respondendo aqui, né? As perguntinhas, aí o pessoal vai ficar bravo com a gente. Vamos lá, a gente pode então seguir aqui com a parte final do evento. Pessoal, o recado que a gente queria compartilhar com vocês no dia de hoje era esse, né? Então, assim, o foco aqui hoje era realmente apresentar conteúdo, falar sobre as obrigatoriedades legais, as definições do Grupo 4000, né? E ajudar a desmistificar um pouco a questão da tabela de natureza de rendimentos, tá? A gente passou aqui pela parte de perguntas e respostas, foram muitas as perguntas e respostas, a gente conseguiu responder algumas ao vivo, e as demais a gente vai realmente montar um documento e encaminhar para vocês. Aliás, o documento vai ter tanto as respondidas ao vivo quanto as que não deu tempo de responder, tá? E aí, queria falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre os próximos passos, né? O que são esses próximos passos? Esse é um evento que ele tem com origem, indicação para clientes e futuros clientes. Então, para quem é cliente, pode passar o slide aí, Danilo. Para quem é cliente, vai ter uma segunda sessão, tá? É um outro evento, com o microfone aberto, com o time de especialistas ajudando vocês a responderem outras dúvidas que ficaram, com a apresentação de produto, onde vocês vão poder entrar um pouco mais no detalhe, né, de como a compliance vai ajudar nessa questão da entrega da REINF aí do Grupo 4000, tá? Então, para vocês, fica aqui já um convite, em breve vai ter um de frente com o suporte Grupo 4000, onde vocês vão poder entrar um pouquinho mais no detalhe. Para quem ainda não é cliente, né, para quem ainda, né, essa palavrinha importante, ainda não é cliente, a gente vai soltar uma enquete para vocês aqui rapidinho, só para vocês sinalizarem quem talvez tenha interesse de agendar uma apresentação especial com o nosso time de especialistas, conhecer o produto, né, ver como que o compliance está endereçando essas questões do Grupo 4000 da REINF, tá? E aí, com base na resposta de vocês, a gente depois entra em contato e agenda uma apresentação especial e rápida para vocês. Beleza? A apresentação, a enquete fica aí, fiquem à vontade para vocês dizerem sim, dizerem não, não tem resposta certa e não tem resposta errada, tá? Eu também queria deixar um convite para vocês acessarem sempre o nosso blog, né? Semanalmente a gente posta diversos conteúdos, vários deles relacionados a novidades, relacionadas a obrigações, né? Como a questão da FD REINF, né? A gente também fala sobre RP, fala sobre integração, né? Para quem não sabe, a Compliance também tem soluções que ajudam na gestão do capital humano, parte de folha de pagamento, ponto eletrônico, mensageria do e-social, que a gente sabe que é um desafio aí para várias empresas, né? Então, também tem lá conteúdos relacionados sobre isso, então fiquem de olho sempre no nosso blog, tem coisas bacanas ali, são vários conteúdos toda semana. E acho que é isso, né? Já deu tempo aí do pessoal ir respondendo a enquete. Mandem mais perguntas ali, eu já estou vendo que já chegaram mais 8 novas perguntas aqui, está aparecendo para mim. A gente quer agradecer a participação e o tempo de vocês na manhã de hoje, nesses minutinhos que vocês disponibilizaram o tempo para estar escutando um pouquinho aqui do conteúdo que a gente queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado. E é isso. Stabile, Igor. Quero agradecer também, um agradecimento especial ao Danilo, né? Ele está aqui nos ajudando na retaguarda do evento, ajudando a compilar todas essas perguntas, passagem do slide. Esse evento aqui foi ele que organizou para vocês. Então, obrigado, viu, Danilo? E a gente fica aqui agora no finalzinho do evento recebendo mais perguntinhas. De repente, a gente separa mais algumas aqui para ir respondendo, tá? E aí, quem está com horário e precisa ir, está liberado. Quem quiser ficar mais alguns minutinhos, a gente tenta responder uma ou outra pergunta aqui.